Obrigado por virem hoje. É ótimo estar com vocês. Este é nosso primeiro briefing oficial para influenciadores aqui na Casa Branca. Quero agradecer a todos por se juntarem a nós, no que é o dia 99 da administração Trump. E como prometi, este é meu primeiro briefing como secretário de imprensa em janeiro, a Casa Branca de FR, Trump falará com todos os meios de comunicação e personalidades, não apenas com a mídia tradicional que historicamente cobre esta instituição. Dezenas de milhões de americanos agora estão recorrendo às redes sociais e aos meios de comunicação independentes para consumir suas notícias, e estamos abraçando essa mudança, não a ignorando. Já passou da hora de a operação de imprensa da Casa Branca refletir os hábitos de mídia do povo americano em 2025, não, em 1925. E graças ao presidente Trump, um grupo seleto de jornalistas baseados em DC mantém mais um monopólio sobre o acesso à imprensa aqui na Casa Branca. Todos os jornalistas, veículos e vozes têm um lugar à mesa agora, e o fato de você estar aqui hoje para este briefing prova isso. Hoje marca oficialmente o 99º dia de promessas feitas e cumpridas pelo presidente Trump. Nosso foco principal hoje é como o presidente Trump cumpriu uma de suas promessas centrais de campanha ao povo americano em tempo recorde, acabando com a invasão ilegal massiva e garantindo as fronteiras sul e norte do nosso país. Como sabemos, Joe Biden permitiu que milhões de criminosos ilegais entrassem em nosso país nos últimos 4 anos. E como todos sabemos, um número significativo desses estrangeiros tem sido membros de gangues violentas, assassinos, estupradores e pedófilos. Americanos inocentes como Laken Riley, Jocelyn Mangaray, Raquel Morin e muitos outros foram assassinados por causa da fronteira aberta de Joe Biden. O presidente Trump fez uma promessa ao povo americano, a todos vocês e suas audiências, de acabar com a carnificina e manter nosso país seguro, e ele cumpriu essa promessa, de forma esmagadora. Ele imediatamente declarou uma emergência nacional na fronteira sul, mobilizou o exército dos Estados Unidos e a patrulha de fronteira para impelir a invasão e acabou com as políticas irresponsáveis de captura e liberação. E como resultado, entre a posse e o dia 1º de abril deste mês, apenas 9 estrangeiros ilegais foram liberados nos Estados Unidos da América. Isso representa uma impressionante redução de 99,99% em relação aos mais de 184 mil estrangeiros ilegais que foram liberados no país sob Joe Biden durante o mesmo período do ano passado. Você não pode conseguir muito melhor do que uma redução de 99,99%. O total de tentativas de cruzamentos ilegais na fronteira sudoeste atingiu um recorde de baixa em fevereiro, apenas para cair para outro recorde de baixa novamente no mês passado, em março. O presidente Trump assinou a lei Laken Riley, exigindo que estrangeiros ilegais presos ou acusados de roubo ou violência sejam detidos, e estabeleceu a bem-sucedida política de permanecer no México de seu primeiro mandato. O presidente também iniciou a construção de seu emblemático muro na fronteira. Mais de 85 milhas foram construídas e estão em várias fases de construção e planejamento. Ele designou os cartéis como organizações terroristas estrangeiras, invocou a lei de inimigos estrangeiros para apreender, deter e remover essas ameaças massivas que inundaram nosso país, e a administração Trump, como você ouviu do nosso czar da fronteira, Tom Homan, mais cedo hoje, está trabalhando, literalmente, 24 horas por dia, para prender e deportar, com sucesso, criminosos ilegais e terroristas estrangeiros de nossas comunidades, suas comunidades. Estamos nos estágios iniciais de realizar a maior campanha de deportação da história americana e, apesar do alarmismo e das mentiras da mídia tradicional sobre isso, continuaremos com essas operações bem-sucedidas porque sabemos que é isso que o povo americano espera deste presidente e é por isso que o reelegeu esmagadoramente para este cargo. No último fim de semana, foi anunciada a Operação Tidal Wave, que foi um esforço conjunto entre o ICE de Miami e as agências de aplicação da lei da Flórida. Quase 800 imigrantes ilegais foram presos apenas nos primeiros 4 dias. Não sei se temos algum floridiano aqui, mas de nada. A Operação Tidal Wave é uma prévia do que está por vir em todo o país. Operações em larga escala empregando nossos parceiros de aplicação da lei estaduais e locais para tirar criminosos estrangeiros das nossas ruas, e não pediremos desculpas por isso. Esta é a primeira operação de aplicação da lei de imigração multiagência coordenada pelo ICE com parceiros federais, e esta operação de vários dias resultou até agora na prisão de quase 800 imigrantes ilegais,
em 4 dias, incluindo assassinos do MS-13, estupradores, traficantes de drogas e violadores de direitos humanos. Então, é seguro dizer que o presidente Trump fez uma promessa a todos vocês, seus públicos e ao público americano de proteger as fronteiras da nossa nação. Ele cumpriu essa promessa de forma esmagadora, e você verá que a grande mídia tem escolhido histórias a dedo para tentar gerar simpatia por pessoas que violaram as leis do nosso país. Esta Casa Branca tem simpatia pelos cidadãos americanos, pelas famílias que obedecem à lei e que estão fazendo o que é certo, que vieram para cá da maneira correta. Isso inclui imigrantes legais que vieram para este país, pagaram suas dívidas, esperaram sua vez, e agora estão sendo enganados e prejudicados pela administração anterior. Estamos colocando os americanos em primeiro lugar todos os dias e aplaudimos os agentes do ICE e os agentes de patrulha de fronteira que estão no campo fazendo este trabalho importante. Isso é apenas a fronteira. Claro, o presidente tem trabalhado incrivelmente duro para liderar a força da nossa economia aqui em casa. Ele está no processo de negociar acordos comerciais justos no exterior, com muitos países ao redor do mundo que vieram à mesa porque o presidente está usando a influência deste cargo, dos Estados Unidos da América, para alavancar nossa força econômica e fechar bons acordos comerciais. Você também observa o que está acontecendo no cenário mundial quando se trata de política externa. O presidente colocou o mundo em alerta. Todos entendem que temos um comandante-chefe no Salão Oval que vai colocar a América e nossas tropas em primeiro lugar, que vai fazer o que é certo para o nosso país, nossa nação, nosso povo, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis. E estamos mais próximos hoje de um acordo de paz na Rússia e na Ucrânia, certamente do que estávamos quando assumimos o cargo, em 20 de janeiro. Se você olhar para a situação no Oriente Médio, Israel nunca teve um amigo mais forte do que tem agora no Salão Oval com o presidente Trump. Tivemos mais de 75 reféns que retornaram para a casa de todo mundo, ou indivíduos detidos injustamente. Você só pode fazer isso se tiver um presidente que não tem medo de usar a influência dos Estados Unidos. Então, há muitas conquistas para falar sobre esta semana. Eu nem mencionei o esforço desta administração para restaurar o bom senso ao tirar os homens dos esportes femininos, para erradicar o desperdício, fraude e abuso da nossa burocracia federal. O presidente fez tanto em tão pouco tempo e estamos trabalhando muito duro aqui todos os dias. Agradecemos tudo que você faz nas redes sociais para divulgar o que o presidente está dizendo, mas também, às vezes, questioná-lo, e nós apreciamos o jornalismo independente. E espero que todos vocês tenham visto o presidente, eu mesma, qualquer pessoa nesta administração, nós não temos medo de responder perguntas. Esta tem sido verdadeiramente a presidência mais transparente e acessível da história americana. Então, com isso, vamos começar e estou feliz em responder sua pergunta primeiro, Erin. Obrigada, Caroline, por nos receber e por me conceder a primeira pergunta aqui, claro. E posso atestar as deportações na Flórida. Meus motoristas de Uber, finalmente, falam inglês novamente. Então, obrigado por isso. Minha pergunta para você é: quais são os planos da administração para aqueles que continuam a desafiar as ordens executivas? Mais notavelmente, na minha mente, estão aqueles relacionados ao que alguns chamariam de homens trans. Eu chamaria de mulheres trans, que são homens se passando por meninas nos esportes femininos. Claro. Obedeça à lei federal ou você será processado. Obedeça à lei federal e você pode ver seu financiamento federal ser cortado, seja em faculdade ou universidade. Nós vemos o presidente, novamente, usando a influência desta administração para negociar acordos com algumas das maiores faculdades e universidades deste país. E se eles não quiserem vir à mesa de negociações para se desculpar pelas leis federais que violaram, para se desculpar por permitir que estudantes judeus americanos em nossos campos sejam ilegalmente intimidados e assediados, então haverá consequências para esse comportamento ilegal. O mesmo acontece com homens nos esportes femininos. O presidente assinou uma ordem executiva muito forte, estabelecendo como política do governo federal dos Estados Unidos que existem apenas 2 sexos, masculino e feminino, e não vamos tolerar homens biológicos competindo em esportes ou invadindo espaços privados para mulheres como eu ou você. E vimos estados desafiarem essa ordem federal. Você viu o estado do Maine, infelizmente, por causa de seu governador liberal, com quem ninguém naquele estado discorda, eu acrescentarei, sendo da Nova Inglaterra, posso atestar isso. As pessoas estão incrivelmente cansadas dela tentar se opor a essa mensagem de bom senso.
Você viu jovens mulheres que tiveram que ir à televisão para implorar ao seu governador: por favor, pare de deixar homens jogarem contra mim nos esportes. Não deveríamos viver em um país onde isso sequer precise acontecer. O presidente entende isso profundamente. É por isso que ele assinou essa ordem executiva. E quando Maine decidiu não segui-la, o Departamento de Justiça os processou. Então, qualquer um que desobedecer à lei federal será processado, demandado ou diga adeus ao seu financiamento federal. Claro, que tal para o fundo, de gravata vermelha? Oi. Uma das minhas principais perguntas é: quando o muro da fronteira será concluído? Porque isso tem sido discutido por muito tempo, e muitas pessoas querem saber quando podemos esperar que isso seja concluído. Claro. Eu não tenho um cronograma oficial para você, mas certamente é uma prioridade da administração. O presidente tem falado sobre isso há anos, certo? Foi sua promessa de campanha emblemática, desde 2016. As pessoas riram dele quando ele originalmente trouxe essa ideia, mas agora o mundo todo reconhece que um muro na fronteira é eficaz. É um meio necessário para proteger as fronteiras territoriais do seu país. Os democratas gostam de ter fronteiras fora de suas casas ou muros ao redor de suas casas, por um motivo, porque sabem que isso repele invasores. E é por isso que o presidente quer fazer isso na fronteira sul. Foram construídas mais de 85 milhas apenas desde 20 de janeiro. É obviamente o objetivo desta administração construir o máximo de muro na fronteira que pudermos. E precisamos da ajuda do Congresso para fazer isso. Precisamos de mais financiamento federal. O presidente está trabalhando de perto com o presidente da Câmara Johnson e o líder da maioria no Senado Tooney para aprovar um pacote sólido de reconciliação, que não só fornece mais financiamento para nossos agentes do ICE e agentes de patrulha de fronteira no terreno, mas também para continuar a construção desse muro na fronteira. Claro. Vá em frente. Senhora líder, parabéns por esse esforço de trazer novas mídias. E posso começar agradecendo por incluir os britânicos. Profundamente orgulhoso de ser o único, o representante britânico aqui. Espero que em eventos futuros você possa incluir mais. Obrigado. Tenho duas perguntas que podem ser ousadas sobre meu pequeno país do outro lado do Atlântico. Primeiro e mais importante é sobre acordos comerciais. Então, seu vice-presidente Barnes, disse sem liberdade de expressão, sem acordo. O britânico secretário de Negócios, cujo nome é Jonathan Reynolds, disse que nas negociações comerciais com os Estados Unidos, Departamento de Comércio, não houve material. Não é um fator material nas negociações. Então, minha primeira pergunta é o caso de que a liberdade de expressão não faz mais parte das negociações? E minha segunda pergunta, se eu puder. Na Grã-Bretanha, tivemos mais de 250 mil de pessoas registradas, com incidentes de ódio sem crime. Enquanto falamos, há pessoas na prisão por, literalmente, repostar memes. Temos extensas sentenças de prisão. Para tweets, postagens em redes sociais e questões gerais de liberdade de expressão. A administração Trump consideraria asilo político para cidadãos britânicos. Em tal situação. Bem, para sua última pergunta, é uma muito boa. Eu não ouvi isso ser proposto ao presidente, nem falei com ele sobre essa ideia. Mas certamente posso e falarei com nossa equipe de segurança nacional para ver se é algo que a administração consideraria. Para sua primeira pergunta sobre liberdade de expressão no Reino Unido, o vice-presidente tem sido incrivelmente franco sobre isso, por boas razões. E o presidente também falou sobre isso, diretamente com seu primeiro-ministro, quando ele esteve aqui para uma visita à Casa Branca. Portanto, continua. Sendo um esforço crítico nosso mostrar aos britânicos em seu país que amamos e admiramos sobre a primeira emenda e a importância da liberdade de expressão em uma nação soberana. Quanto às negociações comerciais, entendo que estão avançando de maneira muito positiva com o Reino Unido. Não quero me antecipar ao presidente ou à nossa equipe de comércio sobre como essas negociações estão indo, mas ouvi dizer que têm sido muito positivas e produtivas com o Reino Unido. E eu direi, o presidente sempre, tanto publicamente quanto em privado, fala incrivelmente bem do seu país. Ele tem um bom relacionamento com seu primeiro-ministro, embora discordem em questões de política interna. Presenciei a camaradagem entre eles em primeira mão no Salão Oval. E há um profundo respeito mútuo entre nossos dois países que certamente o presidente mantém.
De nada, senhor Spicer, é bom vê-lo aqui. Meu antecessor. Sim, bem, você sabe, eu tive que dar uma passada. Obrigado por fazer isso. Acho maravilhoso o que vocês fizeram para trazer novas vozes. E isso reflete o compromisso do presidente com a transparência em trazer isso à tona. Então, eu tenho 2 perguntas rápidas. A primeira é, você mencionou reconciliação. Além disso, e o que ele espera obter disso, considerando quão estreita é a maioria na Câmara, quais outras prioridades legislativas ele quer ver transformadas em lei antes que este Congresso se encerre? É uma pergunta muito boa, Shane. Acho que a reconciliação é a questão principal na mente do presidente agora. É um grande negócio. Precisamos concluir isso. Ele está trabalhando de perto com o Congresso. Na verdade, ele está se reunindo com o presidente Johnson, acho que em alguns minutos hoje no Salão Oval para discutir exatamente este projeto de lei e medida. Além da reconciliação que esperamos e estamos muito confiantes, incluirá mais financiamento para a construção do muro na fronteira e deportações em massa, como mencionei anteriormente, mas também é muito importante que consigamos aprovar cortes de impostos. Esse é o segundo passo na agenda econômica de Trump. O presidente usou todas as alavancas executivas que pode para reduzir regulamentações onerosas e continuamos a fazer isso todos os dias em todas as agências. O administrador Zeldin está fazendo um trabalho fantástico na EPA, devo acrescentar. Mas cada secretário de gabinete está levando muito a sério a eliminação de regulamentações. O presidente está, certamente, trabalhando para liberar a energia americana para reduzir os custos. Mas cortes de impostos são um componente crítico para realmente ver a fórmula econômica de Trump ser implementada. Então, ele quer ver cortes de impostos aprovados neste pacote de reconciliação. Isso inclui sem impostos sobre gorjetas, sem impostos sobre o secretário social, sem impostos sobre horas extras, sem impostos sobre a Seguridade Social. Para nossos idosos, é claro, também. Quanto a outras medidas que seriam codificadas em lei, certamente, vimos o presidente apresentar ordens executivas de bom senso e tomar ações executivas realmente sensatas que adoraríamos. O Congresso deve tomar mais medidas para garantir que as ações executivas do presidente possam permanecer muito depois de seu mandato. Assim, você não terá outro presidente entrando aqui em 8 anos e desfazendo parte do trabalho executivo que o presidente se esforçou tanto para realizar. Então, queremos que o Congresso continue trabalhando, mas precisamos aprovar este projeto de reconciliação. O projeto deve ser aprovado primeiro. Essa é apenas uma pergunta que recebo muito. Acho que isso é direcionado a você. Você fez um trabalho fenomenal ao abrir a sala de imprensa, trazendo novas vozes. O compromisso do presidente durante a campanha de participar de podcasts longos foi, eu acho, extremamente útil para este novo ambiente de mídia em que vivemos. Mas muitos conservadores me perguntam, por que ele se senta com pessoas como Terry Moran da ABC ou Jeffrey Goldberg do Atlantic? Qual é a lógica por trás de recompensar pessoas que expressaram veementemente desprezo por ele pessoalmente? Porque o presidente não tem medo e ele é inspirado pela competição e gosta de falar com as pessoas cara a cara. E eu acho que essa é uma de suas melhores características e qualidades. Vivemos em um país incrivelmente divisivo, infelizmente. Isso tem sido realmente o resultado e a consequência, francamente, das notícias falsas e das fraudes e mentiras que eles têm direcionado a este presidente por a maior parte da última década agora. Mas o fato de ainda termos um presidente que foi vítima dessas fraudes, dessas mentiras, dessas difamações por tantos veículos de mídia tradicionais e repórteres, ainda assim ele está disposto a sentar com eles, olhar nos olhos deles, encará-los e confrontá-los e compartilhar a verdade. Com eles e sua perspectiva, eu acho, é o que o povo americano merece em um presidente. E certamente é um contraste marcante com o que tivemos na administração anterior, um presidente que estava se escondendo, que na verdade usou este belo auditório South Court, no qual estamos felizes de estar hoje. Mas ele usou isso como se fosse um falso salão oval, estranhamente, de forma esquisita. Ele estava ausente. Ele chamava leads às 14h. Para aqueles que não sabem, um lead é quando dizemos à imprensa para ir para casa à noite. E ele estava fazendo isso no meio do dia. Isso não é aceitável por aqui, eu vou te dizer. Estamos trabalhando muito cedo, até tarde da noite, e o presidente está disposto a falar com qualquer um, não apenas com jornalistas, que realmente tem se passado por jornalistas, mas que na verdade são ativistas de esquerda. Mas também, se você olhar para nossos adversários e nossa concorrência no exterior em uma escala de política externa, você sabe bem. No primeiro mandato, ele foi à Coreia do Norte.
Ele falou diretamente com Putin. Ele falou diretamente com o presidente Xi. O presidente acredita na diplomacia direta, seja com nossos adversários e concorrentes ao redor do mundo ou com ativistas de esquerda como Jeffrey Goldberg? Claro. Primeiramente, obrigado por receber hoje. É um prazer estar aqui. Você mencionou claramente, a América tem sido o amigo mais forte de Israel, seu maior aliado. Infelizmente, Idan Alexander ainda está sendo mantido em Gaza. Ele é tanto cidadão americano quanto israelense. A última notícia que tivemos foi que, aparentemente, o Hamas perdeu toda a comunicação com ele. Houve alguma atualização em termos de trazer Idan para casa? Primeiramente, os relatos da semana passada vieram da mídia do Hamas. E, claro, sempre tomamos isso com cautela. Fazemos nossa própria verificação sobre esses relatos. Conversei com o Conselho de Segurança Nacional sobre Idan Alexander na semana passada, já que isso é obviamente uma prioridade para a administração. E tudo o que posso dizer é que posso garantir isso. O enviado especial, White Adam Border, que tem liderado algumas de nossas negociações de reféns, Mike Waltz, toda a equipe de segurança nacional, encontrá-lo e trazê-lo para casa. É uma prioridade para esta administração, e eles continuam a trabalhar muito nisso todos os dias. Obrigado. Jim Abba, Shadze. Agradeço a hospitalidade, sempre aberto e acolhedor. Obrigado pelo acesso. Reitero o que disse semanas atrás. Quando estávamos aqui, eu disse, é tão revigorante ter um secretário de imprensa, após os últimos anos, que seja tanto inteligente quanto articulado. Então, obrigado por isso. Acho que muitas pessoas estariam curiosas para saber se temos algum detalhe sobre o que a conversa privada entre Vladimir Zelensky e o presidente foi lá no Vaticano. Imagino que não sabemos neste estágio do jogo, mas mais especificamente, voltando à questão da fronteira, o DOJ declarou na sexta-feira que estavam considerando a ideia de potencialmente intimar jornalistas para obter acesso a denunciantes. Sabemos que a última administração não tratou muito bem os denunciantes. Há inúmeros que, embora ainda empregados pelo FBI ou pelo DHS, não receberam pagamento retroativo e não foram realmente. Eles estão empregados, mas não foram reintegrados. Então, estou me perguntando, esta administração tem, sabe, eles acreditam que devemos reintegrar o denunciante. Sabe, como os agentes Garrel ou Boyd ou Friend, ou sabe, Stevenson do DHS que denunciou o tráfico de crianças envolvendo os cartéis sob Joe Biden? Ele também ainda não foi reintegrado. Temos uma posição sobre isso? Claro. Bem, para cada agência individual, os secretários dessas agências obviamente têm deferência sobre quem eles contratam, quem eles demitem, quem eles promovem. Posso dizer, certamente, que o presidente elogia qualquer pessoa que se manifeste e fale a verdade, especialmente contra a má conduta que vimos nos últimos 4 anos sob a administração anterior. Posso falar sobre os 2 casos no Departamento do Tesouro. Os 2 denunciantes que denunciaram o caso de fraude fiscal de Hunter Biden foram promovidos pelo secretário Beza. Então, certamente, elogiamos qualquer pessoa que tenha coragem de se manifestar e falar a verdade. E quanto àqueles que, infelizmente, tentam vazar, especialmente informações classificadas, para a mídia tradicional, colocar nossas tropas em perigo, nossos oficiais de segurança em risco, vazamentos como esses não serão tolerados. Mas aqueles que buscam proteger a verdade certamente serão elogiados e aplaudidos por isso. Hogan, vai em frente. Olá. Bom te ver novamente. Ótimo te ver também. Ótimo trabalho esta manhã. E, como sempre, você está arrasando. Minha pergunta é sobre os arquivos Epstein. E há alguns meses, o BOJ divulgou o que chamaram de fase 1 dos arquivos Epstein. E eles anunciaram que muitos desses arquivos, os arquivos restantes, provavelmente a maior parte dos arquivos, estavam realmente no escritório de campo de Nova York. Eles solicitaram que fossem devolvidos no dia seguinte. E alguns relatos da mídia tradicional mostram que não apenas esses arquivos foram devolvidos ao DOJ, mas que centenas de agentes do FBI estão revisando-os dia após dia e preparando-os para divulgação pública. Você tem alguma atualização do DOJ ou do FBI sobre quando esses arquivos devem ser divulgados e também quando podemos começar a ver algumas prisões da lista de clientes? Claro. Posso garantir que a Procuradora-Geral e sua equipe no Departamento de Justiça estão trabalhando nisso diligentemente. Para um cronograma específico, eu teria que verificar com eles.
E certamente podemos fazer isso por você, Hogan, no esforço de transparência, mas, vou te dizer, a procuradora-geral é uma lutadora. Ela é alguém que você quer na sua equipe. E quando ela quer fazer algo, ela faz. Já a vi fazer isso em várias ocasiões durante seu tempo como procuradora-geral. E quando ela faz uma promessa, ela cumpre. Então, acho que não tem um cronograma específico para você sobre isso, mas sei que eles estão trabalhando nisso por lá. Claro, vá em frente. Obrigado por nos receber aqui. Eu percebi, isso é meio que uma repetição de 2016. A mídia tradicional voltou. Não reportar nada sobre o presidente Trump. No início, eles estavam reportando tudo o que ele estava fazendo. Agora eles estão meio que voltando a não reportar tudo o que ele realmente está fazendo. Eu sou meio que a nerd quando se trata de reportagens. Eu não sou a garota das manchetes. Eu sou a dos detalhes. Eu sou a nerd do tipo política. Então, que direção você aconselha, meio que para eu seguir? Como os arquivos da Casa Branca que vocês enviam todos os dias? Porque é isso que as pessoas estão acostumadas quando querem me fazer perguntas. Elas querem saber meio que os detalhes de tudo. Em segundo lugar, eu sei que entrando nos primeiros 100 dias, Johnson está se encontrando com o presidente Trump hoje. O presidente Trump emitiu muitas ordens executivas. E quanto à codificação? Isso vai ser uma conversa que o presidente Trump vai ter com ele? Possivelmente um cronograma para simplesmente levá-las de ordens executivas, para codificá-las, tornando-as permanentes, para que não tenhamos outro presidente que entre, possivelmente um democrata, que reverta completamente tudo o que o presidente Trump fez. Sim, como eu respondi à pergunta do Sean anteriormente, absolutamente queremos que o Congresso comece a trabalhar. A primeira coisa é o pacote de reconciliação. Como eu disse, fronteira e corte de imposto. Isso está na mente do presidente. Mas, claro, ele quer ver o Congresso se mover para codificar todas as coisas incríveis e o trabalho que ele fez por meio de ordens executivas. Sobre sua primeira pergunta sobre os detalhes, eu gostaria que mais pessoas na mídia tradicional fossem como você e não se concentrassem nas manchetes sensacionalistas, mas realmente se importassem com os fatos. O presidente está fazendo tantas coisas fenomenais todos os dias que nunca serão mencionadas nas notícias a cabo à noite, assinando ordens executivas. Fazemos o nosso melhor absoluto para comunicar isso, o que é, novamente, por isso que estamos recebendo vozes independentes como a sua com seguidores nas redes sociais, porque essa é a melhor maneira de divulgar essas verdades e esses fatos. Publicamos fichas informativas no Daily sobre o que o presidente está assinando, e elas realmente entram nos detalhes de cada política e de cada ação executiva que ele está tomando. Ele está assinando 3 ordens executivas fenomenais hoje. Vou compartilhar uma prévia com você sobre elas. Uma delas é uma ordem executiva focada em cidade santuário. Ela instruirá a Procuradora-Geral, Pam Bondi, a fornecer uma lista de cidade santuário de volta para a administração. Nós vamos revisar isso. Se essas cidades santuário estão violando a lei federal, então o Escritório de Gestão e Orçamento vai analisar seus gastos federais. Novamente, se você está desafiando a lei federal, está ameaçando seus próprios gastos federais. A outra ordem executiva que o presidente assinará esta noite. Podemos fornecer a ficha informativa para você sob garantir a lei e a ordem e garantir que a aplicação da lei federal e a aplicação da lei local possam trabalhar juntas e se comunicar mais facilmente. E então a terceira ordem executiva, que na verdade fala diretamente ao cerne da sua pergunta anterior, sobre os motoristas de Uber, será uma ordem, direcionando o Departamento de Transporte a incluir testes de alfabetização em inglês para nossos caminhoneiros. Este é um grande problema na comunidade de caminhoneiros que, a menos que você esteja nessa comunidade, pode não saber. Mas há muitos problemas de comunicação entre caminhoneiros na estrada com autoridades federais e locais também, o que obviamente é um risco à segurança pública. Então, vamos garantir que nossos caminhoneiros, que são a espinha dorsal da nossa economia, sejam todos capazes de falar inglês. Essa é uma política de bom senso nos Estados Unidos. Então, o presidente assinará isso mais tarde esta tarde. De nada, com a gravata amarela. O presidente Trump recentemente fez uma declaração sobre eliminar o imposto de renda federal e criar o Serviço de Receita Externa. Quando podemos ver isso começar a acontecer? Bem, vou te dizer, isso é algo que tanto o secretário de Comércio quanto o secretário do Tesouro estão igualmente animados, assim como o presidente. E, você sabe, há muitas razões para as tarifas que o presidente implementou e os acordos comerciais que ele está atualmente negociando.
Número 1, precisamos fortalecer nossas cadeias de suprimentos críticas aqui em casa. Número 2, precisamos aumentar nossa receita aqui nos Estados Unidos. Estamos operando com déficits de trilhões de dólares. Nosso país ficará paralisado se continuarmos nesse caminho. E então, quão ótimo seria se a receita externa substituísse completamente o serviço de receita interna. Então, eu sei que a administração está focada no serviço de receita externa, colocando isso em funcionamento. E, como você sabe, a Alfândega e Proteção de Fronteiras é responsável por arrecadar o dinheiro das tarifas todos os dias. E eles estão arrecadando bilhões e bilhões de dólares por dia, com as tarifas atuais e onde elas estão. Então, continuaremos com esse esforço. Acho que passei por toda a sala. Mais um lá atrás. Tudo bem. Então, sabemos que o presidente Trump tem sido um defensor do 2A desde que assumiu o cargo, ambas as vezes. Minha pergunta é, vemos algo? Há algum esforço em andamento para a reciprocidade nacional para que possamos exportar em todos os 50 belos estados? Isso é algo que o presidente falou durante a campanha, com certeza. Precisamos que o Congresso faça isso. Mas o presidente sempre apoiará nossos proprietários de armas que cumprem a lei. Como você mencionou, é um defensor fervoroso da segunda emenda. É mais importante, agora mais do que nunca, à medida que vemos as taxas de crimes violentos em nossas cidades internas. Eu disse isso repetidamente nos últimos 4 anos. A segunda emenda nunca foi mais importante do que quando tivemos uma epidemia de crimes de imigrantes ilegais aumentando neste país. Americanos que cumprem a lei têm o direito constitucional de se defender e o presidente apoia isso absolutamente. Mas, para a reciprocidade nacional, precisamos da ajuda do Congresso nisso. Então, obrigado, pessoal. É tão bom ver vocês. Eu poderia ficar aqui o dia todo, mas infelizmente há trabalho a ser feito. Obrigado por virem ao primeiro briefing de influenciadores para os primeiros 100 dias da Casa Branca de Trump. E obrigado pelo que vocês fazem.